Deus que Deus colocou no nosso coração, que servirão de base para a palavra que Deus nesta noite tem a falar para nós. 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1 a 3, e depois Salmo 119, e o verso 105. 1 Samuel, no capítulo 3, versículos 1 a 3, e depois Salmo 119, verso 105. Eu louvo a Deus pelo privilégio de nós estarmos aqui. Nós estivemos alguns dias ausentes em virtude de nosso trabalho. Eu agradeço também a preocupação dos irmãos, vários irmãos e irmãs, jovens, para perguntar por que nós não estávamos indo à igreja, mas só em virtude do nosso trabalho, né? A Bíblia diz que o homem é digno, né, do seu salário. Então nós estávamos trabalhando, mas graças a Deus deu tudo certo. Nós estamos aqui nesta noite para servir de trombeta de Deus, para ministrar uma bênção poderosa para a tua vida. Eu quero crer que essa não é uma noite comum, mas sim uma noite onde Deus preparou para que nós saímos daqui abençoados. Leamos então o primeiro versículo, a primeira passagem bíblica. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Outras versões, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Vamos agora para os Salmos de número 119, verso 105. Até mesmo as crianças da escola dominical já sabem decorar esta passagem bíblica, que diz-nos, Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Podemos assentar. O santo nome de Jesus Cristo. A palavra que Deus nesta noite colocou em nosso coração para compartilharmos convosco é a respeito da importância da lâmpada na vida cristã. Nós vemos que a história de Samuel foi mudada exatamente em um momento em que a lâmpada estava quase se apagando. Quando nós observamos a Bíblia, quando nós analisamos a vida de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, nós vemos que todos eles reconheceram a importância da lâmpada na sua vida. Esta passagem que nós lemos no Salmo 119, versículo 105, o salmista Davi estava afirmando, estava reconhecendo que se a palavra de Deus não estivesse na sua vida, ele jamais poderia chegar a lugar algum. Para as pessoas que têm conhecimento, a lâmpada significa conhecimento, significa orientação. O salmista Davi estava dizendo que sem a orientação de Deus, sem a direção de Deus, ele não chegaria a lugar nenhum. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui, porque a lâmpada de Deus na nossa vida ainda está de pé. Nós vemos antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada de Deus nesta noite ainda permanece acesa. E é por isso que nós estamos aqui, na expectativa de que Deus faça algo em nossas vidas nesta noite. Antes que a lâmpada se apagasse, se formos aplicar diretamente o contexto histórico desta Bíblia, desta passagem bíblica, antes que a lâmpada se apagasse, a lâmpada, ela era muito importante na religião judaica. O tabernáculo, ele era o templo, melhor dizendo, ele era fechado, não entrava a luz lá. A luz do sol não entrava lá naquele recinto. E era muito importante a lâmpada. Era importante a lâmpada para fornecer uma orientação para o sacerdote. O sumo sacerdote, quando entrava lá dentro do tabernáculo, ele tinha de saber onde ele estava pisando, ele tinha de enxergar onde ele estava indo, ele tinha de enxergar aonde que ele estava colocando os seus pés, porque ele não podia tocar na arca. Havia alguns utensílios que ele não poderia tocar de qualquer maneira. E é por isso que era importante que a lâmpada de Deus permanecesse acesa. E o mais importante ainda, a lâmpada, a Bíblia diz, antes que a lâmpada se apagasse, eu vejo tantas pessoas
base. Lâmpada também simboliza a esperança. Tem tantas pessoas que dizem que a esperança é a última que morre. A esperança não é a última que morre, não, para aqueles que têm Cristo Jesus. A nossa esperança morreu, mas ela ressuscitou no terceiro dia. A nossa esperança está no céu. Ele diz: eu vou para o Pai e vou preparar lugar para mim, para que onde eu estiver, aleluia, onde eu estiver, vocês estejam também. A nossa lâmpada está viva, chama-se Jesus Cristo. Tem tanta gente que a lâmpada está quase apagando. Nós vemos a parábola das 10 virgens. A lâmpada delas não estava apagada ainda. Todas elas tinham lâmpada. Todas elas tinham um pouco de azeite. Mas as prudentes tinham mais azeite. Na hora mais importante, na hora que o azeite era mais indispensável, na hora que ouviu-se o brado, eis aí o noivo, a lâmpada daquelas moças se apagou. Como é que está a sua lâmpada nesta noite? Como é que está a nossa lâmpada nesta noite? A lâmpada no Antigo Testamento não permaneceria acesa se não houvesse óleo. E não era um óleo qualquer, era um óleo especial. Era um óleo produzido a partir do fruto da oliveira. E Getsemane, depois nós vemos o sofrimento de Jesus Cristo lá no Getsemane. Getsemane significava exatamente prensa de azeite, era um azeite prensado, era um azeite especial. Como é que está a nossa lâmpada nesta noite? Ela está acesa ou está quase apagando? Não importa como está com a lâmpada, não importa se está fumaceando, não importa como está a tua lâmpada nesta noite. Deus, o Todo-Poderoso, está aqui para reavivar a lâmpada. Interessante essa história. Havia uma lâmpada com um propósito específico. Da mesma forma, a lâmpada de Deus na nossa vida, e hoje nós poderíamos, a lâmpada de Deus na nossa vida poderia significar os talentos e as habilidades que Deus coloca sobre nós. Quantos de nós temos ótimas vozes, cantamos muito bem, e faz muito tempo que nós não louvamos a Deus? Quantos que eram profetas há um tempo atrás, a lâmpada do dom da profecia está quase apagando, já não tem mais coragem de entregar o que Deus manda. Deus esta noite nos pôs juntos aqui porque Ele quer reacender algumas lâmpadas que só estão fumaceando, que a fumaça irrita os olhos. Jesus Cristo reconheceu a importância da lâmpada, tanto que Ele disse: olha, não se pode esconder uma cidade iluminada sobre um monte. Ele disse também que nós somos a luz do mundo. No livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz-nos: o povo que andava em trevas viu uma luz poderosa. Essa luz chama-se Jesus Cristo. E essa luz está nas nossas vidas. Quantos de nós que não seríamos dignos de estarmos aqui nesse lugar? Quantos de nós que não teríamos nem o direito de passar na rua da igreja? Mas como foi falado hoje pela manhã, Deus nos amou, independente de nossas habilidades, de nossas capacidades, independente de falarmos bonito ou de cantarmos bonito. Ele nos amou e decidiu não permitir que a nossa lâmpada se apague. Aleluia, antes que a lâmpada se apagasse. Os problemas da vida muitas vezes ficam jogando baldes e baldes e baldes de água para ver se a nossa lâmpada apaga. João Batista estava lá na prisão e era tanta perseguição. Aquele que um dia ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava com dúvida. Que João Batista, que foi um grande homem de Deus, enfrentou dúvidas na sua chamada. Será que nós não enfrentamos também?
Quem sabe o inimigo das nossas almas tem jogado muitos baldes para ver se a tua lâmpada apaga. Quem sabe o inimigo das nossas almas tem dito: não adianta mais você insistir, porque a tua chamada já passou, o teu tempo já acabou, a tua hora já terminou, não adianta mais, Deus não conta mais contigo. Eu quero te dizer nesta noite que a lâmpada só se apaga quando nós morremos. Nós estamos aqui nesta noite, nossa lâmpada ainda está acesa, pode estar com a luz fraca, pode estar piscando, pode estar quase apagando, mas ela ainda não se apagou. Isso significa que quando ela ficar mais acesa, o mundo há de saber que ainda existe bálsamo em Gileade. O profeta dizia: acaso não há bálsamo em Gileade? O mundo tem que saber que ainda existe solução. O mundo tem que saber que ainda existe um povo que, quando dobra os joelhos, Deus muda a história, Deus muda as circunstâncias, Deus muda as circunstâncias quando a sua igreja clama. Nós precisamos ser lâmpada acesa. Nenhum de nós aqui é super crente, nenhum de nós aqui é super santo. Vez ou outra nossa lâmpada insiste em querer apagar, mas o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que nós não sabemos orar como deveríamos, nós não sabemos interceder como deveríamos, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela luta que parece que você não vai conseguir sair dela? Aquela dificuldade que está te roubando a paz? Deus está entrando com providência, mas precisa que você insista. No tempo de Eli, a lâmpada estava quase apagando. Não havia visões. A palavra de Deus era rara. Imaginem os senhores, pessoas que tinham que ser obrigatoriamente orientadas pela palavra de Deus, e não havia palavra, não havia visão. Estavam acontecendo alguns problemas lá, mas Deus não ia ficar de braços cruzados dizendo: puxa vida, mas ninguém vai fazer nada. Não, Deus interviu na história. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me manda dizer agora? Deus não está com os braços cruzados. A solução do teu problema já começou a agir. A solução do teu problema está mais próxima do que você imagina. A solução do teu problema está perto. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou em vós a boa obra, abre o esmará. Todos nós, quando iniciamos o nosso ministério, quando iniciamos algum trabalho para Deus, nós cometemos erros. O desejo de acertar é tão grande, a vontade de acertar e de fazer o melhor é tão grande, mas nós cometemos erros. Mas não se preocupe, se você está fazendo a obra de Deus, se você está fazendo o melhor que você pode, se você está ofertando o melhor para Deus, não se preocupe. Aquele que começou em vós a boa obra, Ele aperfeiçoará. Quem sabe a tua lâmpada nessa noite significa como se fosse apenas uma vela, mas você vai ser um farol, você vai ser orientação, você vai prover orientação para muitas pessoas que andam caminhando sem rumo, sem direção, indo para lá, indo para cá, sem saber aonde chegar. Você é alvo, aleluia, como nós dissemos alguns dias aqui atrás, você é alvo da glória de Deus para iluminar aqueles que estão em trevas. Eu gostaria de pedir agora que os irmãos, por favor, inclinassem a sua cabeça agora. E por alguns minutos, alguns instantes, eu vou parar de pregar. Porque essa noite eu pedi para Deus que não fosse um culto comum, mas que Ele tocasse seu povo. Clame pela presença de Deus nessa noite. A mim não me interessa os meus problemas, suas dificuldades. Eu sei que aquele que nos chamou é muito maior. E mais ainda, não fomos nós que nos escolhemos, foi Deus que nos chamou. Aquele que nos escolheu é poderoso para fazer tudo mais do que pedimos ou pensamos. Clame pela presença de Deus. Clame por sua glória.
fogo no altar. Tem tanta gente que está com muito fogo no altar. Mas Satanás tem dito: não adianta mais, a tua lâmpada está se apagando. Satanás está dizendo: não adianta mais você insistir, você já orou tanto tempo e não conseguiu essa vitória, desista. Não dê ouvidos para Satanás. Sempre que Deus nos dá uma promessa, nós temos duas alternativas: ou cremos naquilo que Deus falou, ou darmos ouvido ao inimigo das nossas almas. A quem você está disposto a dar ouvidos nessa noite? Com lâmpada acesa poderia haver adoração. Não existe louvor verdadeiro se a lâmpada está apagada. Não existe adoração que mova os céus em favor, aleluia, do povo de Deus, se a lâmpada está apagada. Não adianta desistirmos no meio da luta, temos que permanecer até o fim. Enquanto a lâmpada, enquanto a luz, temos que insistir. Antes que a lâmpada se apagasse, em que a lâmpada se apagou por 400 anos. Não houve orientação divina, não houve palavra, não houve revelação. Aquelas Bíblias mais antigas, o espaço entre Malaquias e Mateus é simbolizado por 4 páginas em branco, simbolizando tempo do silêncio divino. Deus não falava mais, Deus não revelava mais. O povo da promessa já não contava mais com o agir, com o mover de Deus em seu meio. Mas o povo que em trevas estava em uma luz divina. Sabe por que nós estamos acertados nessa noite aqui? Porque um dia nós estávamos em trevas, um dia nós não tínhamos direção, um dia nós estávamos sem orientação, mas Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, Ele entrou na nossa história, mudou, aleluia, a direção da nossa vida, e hoje nós podemos dizer que nós somos luz para o mundo, que nós somos sal da terra. O mundo não está em trevas, porque ainda existe um povo que é luz neste mundo. Samuel por muitas vezes havia clamado a Deus: onde estão tuas promessas? Onde está aquilo que tu prometeste no passado? Ele sabia o Deus que ele servia. Ele lia com encanto livros do Pentateuco que contavam as vitórias que Deus concedia ao seu povo. Ele não estava contente com o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu? Para Deus mudar a história, Deus não precisa de milhares. Deus precisa de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma pessoa idosa, disposta a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero mudar a história. Todos essa noite estão dispostos a mudar a história. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas e com seu coração sincero, dispostos a abrir mão dos seus conceitos, das suas opiniões, aleluia, dos seus direitos, para que Ele tenha primazia.
alguém for dizer: olha, Jesus Cristo está batizando mais pessoas que você, ele diz: olha, isso não me interessa, importa é que ele cresça e que eu diminua. Segura aí. Tem tanta gente que quer crescer e está deixando Jesus de lado. Eu espero que não tenha nenhum nessa noite aqui, mas se você existe, o recado de Deus para você: deixe Jesus crescer na sua vida, e você vai sair do lugar onde você está e vai chegar onde Deus quer que você esteja. Quantos de nós que temos chamada, temos grandes promessas de Deus na nossa vida? E por favor, não interprete errado, não. Eu estou entregando exatamente o que Deus está falando para mim aqui agora. Eu tenho aqui um esposo, mas quantos de nós deveríamos estar muitos quilômetros à frente, mas por causa do problema, por causa de uma dificuldade, porque o irmão nos olhou torto, porque a outra irmã não nos abraçou, porque a outra irmã não elogiou nosso vestido, porque o outro irmão não viu nosso sapato, porque a outra irmã viu o nosso penteado, aí nós ficamos tristes ali no nosso canto, reclamando de Deus, como se Deus tivesse a culpa. Meu querido irmão, quem te chamou foi Deus, não foi a irmã que não viu, que não, aleluia, te não cumprimentou. Quem te chamou foi Deus, não foi a irmã que não te deu tapinha nas costas. Quem te chamou foi Deus, não foi aquele que não te reconheceu, que não te admirou, que não te aconselhou, que não, aleluia, te elogiou. Aquele que começou em vós a boa obra, foi esse que te chamou. Por que você está reclamando do outro? Aquele que começou em vós a boa obra, ele a aperfeiçoará. E é uma pena que eu esteja recebendo a introdução da mensagem, já acabou o tempo. Aleluia. Você sabe o segredo da vitória de Gideão? Ele poderia ter ido com 22.000. Poderia ter ido. Mas com 300 ele venceu. Sabe qual era o segredo? Eles tinham lâmpada. A lâmpada de Deus na vida deles estava acesa. Resultado, quando a nossa lâmpada está acesa, o Deus Todo-Poderoso peleja por nós. Quando a nossa lâmpada está acesa, não tem dificuldade, não tem problema, não tem luta. Deus peleja por nós. O salmista Davi disse um dia: as coisas podem estar feias, a lâmpada pode estar quase apagando, porque ele diz: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem sabe você chorou já uma noite toda e parece que não amanhece, parece que está demorando demais para o sol nascer. O sol está lá, você apenas não está vislumbrando ele neste momento. Mas não se preocupe, quando o sol de Deus brilhar na tua vida, todos vão olhar e vão dizer: aleluia, que realmente você é alguém que foi abençoado por Deus. Israel, ela era a lâmpada de Deus. Jesus Cristo disse para nós que nós teríamos que ficar de olho em Israel. Porque lâmpada é usada para sinalizar. Nas grandes cidades nós temos semáforos, aqui chamam de farol, né? A lâmpada é usada para sinalizar, para mostrar o caminho, para dizer: você pode ir, espere um pouco, não vá. Quanta gente que não leva mais a sério, aleluia, a orientação de Deus. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 12 que nós devemos, aleluia, procurar conhecer a vontade de Deus para que possamos experimentar realmente qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. O mundo está batendo forte na porta da igreja. Quantos de nós corremos isso, nos conformarmos com o mundo? As coisas não estão bem. As coisas deveriam estar melhores do que estão. Sabe, as profecias que houve aqui nessa noite, deveria ter havido muito mais profecias. Mas quantos de nós enterramos o talento? Quantos de nós que cantávamos e os céus se abriam? Hoje em dia nem cantamos mais, porque pensamos que o céu não se abre. Experimente cantar, experimente louvar, experimente adorar, que você vai ver. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes que a lâmpada de Deus se apague,
É o momento de nós tomarmos uma atitude diante de Deus. Antes que a lâmpada se apague, é o momento de tomarmos uma decisão diante de Deus. A lâmpada ainda não se apagou. Sabe a história daquelas 5 virgens nécias? Poderia ter sido mudada se elas tivessem tomado uma decisão antes que a lâmpada se apagasse. Nós resolvemos tomar uma decisão tarde demais, já não havia mais tempo. O óleo havia se acabado, já não havia mais tempo, o noivo estava às portas. Aleluia. Toma uma decisão. Você que foi chamado por Deus, escolhido. Hoje à tarde, quando eu estava em minha casa, pastor, Deus me falava que o nosso tempo chegou aqui em Altaraguaia. 2007 é o ano que Deus vai nos exaltar. Mas pregador após pregador tem batido na mesma tecla. E temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E temos que buscar a orientação de Deus para a nossa vida. E tem tanta gente que não está dando a mínima. Pastor Luiz Antônio, que faleceu agora no acidente da TAM, dizia que temos que entregar tudo que Deus manda, porque não sabemos se vamos pregar amanhã. Não sei se eu vou estar aqui amanhã. Mas se eu partir, quero que saibam, ouve aqui o profeta que falou o que Deus mandou. Está na hora de voltarmos para a presença de Deus e buscarmos a sua orientação. É claro que existem outros profetas aqui, pessoas muito mais sábias, muito mais usadas do que eu. Eu sou simplesmente uma trombeta de Deus. E aprove a Deus que nessa noite eu fosse um instrumento. Mas 2007 é o nosso ano. É o ano que Deus vai exaltar a cidade de Altaraguaia. É o ano que Deus vai exaltar aqui os cantores, os pregadores, as irmãs dos círculos de oração, os jovens, aleluia. Os irmãos que têm disco gravado, aqueles que vão gravar, aqueles que sonham em ser pregadores. Este é o ano que Deus vai mover as águas em nosso favor. Este é o ano que Deus vai mover as águas em nosso favor. Para aqueles que ainda não ouviram, este é o ano que Deus vai mover as águas em nosso favor. Aleluia, aleluia, aleluia. A lâmpada de Ezequias estava quase apagando. Eu encerro dentro de 5 minutos. Mas Deus não quer que nós pereçamos. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E ele enviou uma mensagem a Ezequias: põe em ordem a tua casa. Sabe o que aconteceu? O profeta nem tinha saído do pátio. É impressionante o poder que a lágrima do crente fiel tem. E essa semana, agora que eu lembrei, senão eu ia contar aqui um milagre que aconteceu lá na empresa. É meio longo o milagre, outro dia eu conto. Eu oro a Deus, mas eu não tenho condições. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei também que tem muitas pessoas que oram por mim e logo a vitória eu não conquistei sozinha. O triunfo não foi sozinho. Mas aqueles que oram por mim sabem as orações de vocês têm chegado. Vocês que têm orado pelo pastor Ineu, para que Deus dê a ele uma palavra, para que Deus dê a ele orientação, para que Deus dê a ele sabedoria, não desista, ore mais. Vocês têm visto todos os cultos, vocês têm visto aqui o trabalho que ele tem desenvolvido aqui, vocês têm visto aqui quanto Deus tem abençoado ele, mas poderia ter sido muito mais e mais pessoas se tivessem dado a mão a ele, aleluia, tivessem estendido os braços para ele. Há um grande exército aqui nesta cidade, mas muitos soldados estão parados dizendo: oh, eu não tenho habilidades, oh, eu não sei cantar, oh, eu não sei pregar. Para com essa conversa fiada, coloque-se na presença de Deus, que você vai ver a história ser mudada. Coloque-se na presença de Deus. Nós temos lâmpada, temos olhos, temos altar. O que é que está faltando? Está faltando nos colocarmos mais, aleluia, no centro da vontade de Deus. Uma coisa que Deus me ensinou
Eu tenho problema, tenho dificuldade de encerrar a mensagem. Uma coisa que Deus me ensinou é que a coisa mais importante na nossa vida é estarmos no centro da vontade de Deus. Quantas vezes nós perdemos, por um pequeno detalhe, nós perdemos a direção, dobramos para a esquerda, ou dobramos para a direita, e Deus pega o seu cajado e puxa de volta. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite é: se você não descobriu a vontade de Deus para a tua vida, nessa noite, esta é a noite, este é o momento, essa é a hora. Você está no lugar onde Deus vai te levantar. Você está no lugar onde Deus vai te exaltar. Você está no lugar onde Deus vai mover as circunstâncias. Descubra a vontade de Deus para a tua vida. Porque uma pessoa fora da vontade de Deus é só para atrapalhar. Hoje de manhã foi falado também sobre uma grande derrota que Israel teve lá na primeira tentativa que eles tiveram de conquistar uma cidade. Tinha alguém fora da vontade de Deus. Alguém atrapalhou todo o resto. Eu sei que já tem algumas pessoas preocupadas olhando para o relógio. Estou encerrando mais dentro de 2 minutos. Se o Espírito Santo deixar. Mas eu quero que vocês saibam nesta noite: a lâmpada de Deus é tão importante na nossa vida. Ela é tão importante porque nós precisamos todos os dias de orientação, precisamos de direção na nossa vida. Todos nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, precisamos ter amigos, colegas de emprego. É importante que a orientação de Deus esteja sobre nós. Na hora de fecharmos um negócio, na hora de irmos, de virmos, precisamos da orientação divina. Lâmpada significa orientação. Lâmpada significa direção. Lâmpada significa vontade de Deus. A lâmpada dos tempos antigos era só um lampião. Hoje em dia existe lâmpada elétrica, existe eletricidade, mas os homens até hoje não conseguiram superar a inteligência de Deus. Porque o vagalume é um inseto muito simples. Ele é o único ser no universo que produz uma luz que não produz calor. Os homens já gastaram bilhões de dólares tentando encontrar uma lâmpada que não produza calor, e até hoje é impossível. Sabe o que significa? Puxando a aplicação espiritual, eu e você somos a obra-prima de Deus. Eu e você somos a parte mais perfeita da obra de Deus. Eu e você fazemos parte, aleluia, do grande plano que Deus fez na terra. Eu e você não somos qualquer. Eu e você não somos mais um. Eu e você não somos só mais um. Os homens podem não nos conhecer, os homens podem não saber o nosso nome, nem conhecer as nossas habilidades, mas eu e você somos alguém criado por Deus. Fazemos parte do plano de Deus, fazemos parte do projeto de Deus, fazemos parte, aleluia, da chamada de Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista Davi estava dizendo que não poderia dar um passo à frente se Deus não ordenasse, se Deus não orientasse, se Deus não dirigisse. A Bíblia diz que somos reis e sacerdotes. O rei precisa do sacerdote. O sacerdote é aquele que entra em contato com Deus. Deus nessa noite esteve em contato conosco. Como estava o seu coração enquanto Deus falava através dos hinos, através das palavras que foram lidas? Antes que a lâmpada se apague, é o momento em que Deus está dizendo que ainda existe oportunidade, que ainda existe possibilidade de nós mudarmos a nossa história. Eu quero convidar nesta noite a ficar em pé aquelas pessoas que querem mudar a sua história.
Você quer mudar a sua história? O desafio está lançado. Está soprando contra a tua lâmpada, querendo apagar. A lâmpada de Deus só vai se apagar na tua vida quando Deus quiser. Não importa que os homens digam, esse aí. Não adianta. Se Deus falou, está falado. Se Deus ordenou, está ordenado. Quem é o primeiro nesta noite a vir aqui à frente e dizer para Jesus: até agora eu fui mais ou menos, mas a partir de hoje eu quero mudar a minha história. O desafio está lançado. Quem é o primeiro ou a primeira que quer mudar a história? Quando eu estava preparando essa mensagem em casa, Deus me disse: diz para os meus filhos que aqueles que estão com a lâmpada quase apagando, eu tenho um óleo novo nos céus, aleluia. Deus, nessa noite tem óleo novo. Deus, nessa noite não quer que a tua lâmpada se apague. Há um mundo que precisa de você. Há irmãos e irmãs que estão lá na sua casa desanimados. Há jovens e há jovens que perderam a direção de Deus e que precisam de você para reencontrar o caminho. Antes que a lâmpada de Deus se apague na vida deles, Deus traz um óleo novo para você. Antes que a lâmpada se apague. Perfeito, mas vamos clamar, vamos buscar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aqueles que ficaram no banco, por favor, estenda suas mãos para cá. Por favor. Olha, Deus, eu peço, estenda suas mãos e ore para essas pessoas que entenderam que o momento de Deus para a vida delas é hoje, é agora. E vamos orar neste momento pedindo que Deus, aleluia, intervenha, interfira em muita história. Pai de amor, no nome de Jesus Cristo, agora nós chegamos. Reconhece que somente Tu que podes mudar a história. Teus filhos agora, Pai amado, após termos entregado tudo que Tu colocaste em nosso coração, eles chegam-se diante de Ti, estão dispostos a mudar a história, estão dispostos, ó Pai amado, a receber um olho novo, estão dispostos, Pai de amor, a mudar a história daquelas pessoas que já perderam a direção, daquelas pessoas que já não têm mais orientação, daquelas pessoas que estão quase desanimando, daquelas pessoas que estão quase parando. Mas nesta noite, Pai de amor, eu peço-te que Tu derrames da Tua glória, que Tu derrames da Tua presença, que Tu derrames da Tua unção, que Tu mudes, aleluia, a história das pessoas.